Programa Transformando Vidas, com Apóstolo Rovilson e Apóstola Cristiane de Oliveira. Bom dia a todos vocês que têm acompanhado o programa Transformando Vidas. Um abraço a todos os nossos irmãos aí de Poços de Caldas, a todas as pessoas que têm acompanhado o nosso programa pela TV e também pelas redes sociais. Que Deus abençoe ricamente a sua vida. Mandar um abraço aí para o pessoal de Bandeira do Sul, Santa Rita de Caldas, Campestre, Botelhos, também aí Machado, Serrania. Que Deus abençoe ricamente a sua vida, meu amado. Que a graça, a misericórdia, o amor do Senhor esteja aí inundando todo o seu ser. Que o sangue de Jesus Cristo possa estar protegendo aí a sua casa, possa estar protegendo o seu estabelecimento comercial, possa estar protegendo aí toda a sua família. Amém, meu amado? Em nome de Jesus Cristo. Você pode também nos conhecer aí pelas redes sociais, né? Todo programa nosso tem aí vinhetas, como você pode, por exemplo, entrar na página da igreja. Por exemplo, nesses dias aí de quarentena, todos os dias, com exceção de domingo, nós temos a nossa live. Então, todos os dias, a partir das 20 horas, nós temos a nossa live. Só domingo, que é às 19h30. Os demais dias, todos os dias, nós temos o nosso culto. Você pode nos acompanhar. Nós estamos tendo aí muitas participações, né, de comentários, de pessoas que estão acompanhando o nosso culto aqui, tá bom? Estamos aqui em São Paulo, capital, na rua Lucas Padilha, número 7, São Paulo, capital. Então, temos o nosso trabalho aí, o nosso núcleo em Poços de Caldas, na Avenida do Aeroporto, bem em frente aí o Bosque, né? Nós estamos aí, nesses dias, nós não estamos podendo ter culto presencial, mas nós estamos fazendo nossos cultos online, estamos fazendo as nossas reuniões de célula. Então, graças a Deus, os discípulos estão sendo bem acompanhados. Nós estamos aí também com a vigília de oração. A cada meia hora tem um grupo orando. E temos também as nossas orações durante o dia, né? Por exemplo, nós estamos aí num propósito lá de Daniel, orar 3 vezes ao dia. Nós estamos orando às 9 horas da manhã, às 15 horas, 18 horas. Então, nós estamos aí usando as ferramentas da palavra de Deus para nós passarmos, né, esse momento difícil e passarmos ali debaixo da bênção, debaixo da proteção do Senhor. Tá bom, meu amado? Então, pode nos conhecer entre a Igreja Evangélica Avivamento para as Nações e no Face. Tá bom? Nós temos Instagram também, é só procurar e você acompanhando aí o nosso programa, tem as vinhetas, como que você pode estar localizando. Hoje nós vamos falar um texto, particularmente eu gosto muito desse texto, fica em Mateus capítulo 8, a cura do criado do centurião. Mateus capítulo 8, a cura do criado do centurião. Então vamos lá, Mateus capítulo 8. Tem Lucas também, né? Capítulo 7, do 1 ao 10, mas vamos ler aqui Mateus no capítulo 8, a partir do versículo 5. Tendo Jesus entrado em Cafarnaum, apresentou-se-lhe um centurião, implorando: Senhor, o meu criado jaz em casa, de cama, paralítico, sofrendo horrivelmente. Jesus lhes disse: eu irei curá-lo. Mas o centurião respondeu: Senhor, não sou digno de que entres em minha casa, mas apenas manda uma palavra e o meu rapaz será curado. Pois também eu sou um homem sujeito a autoridades, tenho soldados às minhas ordens, e digo a este: vai, e ele vai, e a outro: vem, e ele vem. E ao meu servo: faz isso, e ele faz. Ouvindo isso, admirou-se Jesus e disse-lhes aos que o seguiam: em verdade vos afirmo que nem mesmo em Israel achei fé como esta. Digo-vos que muitos virão do Oriente e do Ocidente e tomarão lugares à mesa com Abraão, Isaque e Jacó no reino dos céus. Ao passo que os filhos do reino serão lançados para fora nas trevas, ali haverá choro e ranger de dente.
Então disse Jesus ao centurião: vai-te e seja feito conforme a tua fé. E naquela mesma hora o servo foi curado. Glórias a Deus, né, amado? Então vamos aprender alguma coisa aqui com o centurião. Primeiro, quem é um centurião? Centurião, ele era, trazendo para o nosso dia, era um capitão, só que lá ele tinha funções dentro do seu exército ali. Ele tinha algumas outras funções, porque naquele tempo ele tinha também, dentro do quartel, assim podemos dizer, dizem, um tempo da centúria. Então ele comandava de 60 a 100 homens, aproximadamente. Então, aqueles homens também tinham outras funções no meio da sociedade. Não era só, por exemplo, um soldado, mas eles tinham outras funções. Então, era um homem de alta posição, com patente elevado, alta posição. Então, ele, por exemplo, era um homem que muito famoso. Como se diz aqui, por exemplo, centurião, ele era romano, e romano muitas vezes tinha um certo preconceito por exemplo, entre judeus e os romanos. Ele quebra todo aquele preconceito e ele vai até o Senhor Jesus Cristo. Ele vai até o Senhor Jesus Cristo, não tirou todo aquele preconceito, aquela coisa, né? E existem muitas pessoas que... Hoje não, hoje a gente quase não, pelo menos aqui em São Paulo, quase a gente não vê mais isso, né? E glórias a Deus. Mas tempos atrás, por exemplo, se falava em Jesus Cristo, parece que as pessoas tinham um certo preconceito. Quando se referia a Jesus Cristo, aquela pessoa ali, ele é um crente, parece que foi passado a mentalidade do socialismo, que infelizmente operou um bom tempo aqui no nosso país. Então, o que eles colocavam? Eles colocavam assim, por exemplo, se você é de Jesus, você é um crente, você é uma pessoa atrasada. Parece que aquele que estaria na frente, aquele que era o correto, aquele que era o inteligente, aquele que tinha uma cultura melhor, ele não ia para o lado do Senhor Jesus Cristo. Ele tinha lá, sua mente ali. Para mim é uma mente totalmente atrasada, uma mente normal, porque Deus fez todas as coisas, irmão. Você vê, se você ler, por exemplo, o Salmo 19, diz que a própria natureza declara que Deus existe. A própria natureza, ela prega que Deus existe. Diz que um dia faz declaração a outro dia. Então, dentro da criatura de Deus, por exemplo, toda a criatura de Deus, você vê os animais, você vê a planta, você vê o universo, eles obedecem a Deus. Mas a mente, por exemplo, da sociologia, criou um certo status. Você quer ficar por dentro das novidades do nosso ministério? Então curta a nossa página oficial no Facebook, Igreja Evangélica Avivamento para as Nações. Lá você confere tudo o que vai acontecer em nosso ministério. E para você que é jovem, também pode nos acompanhar em nossa página, Aviva Jovem Oficial, ou pelo nosso canal no YouTube, TV Aviva as Nações. Ministério Avivamento para as Nações, conectando você no trono de Deus. Então, dentro da mente, vamos dizer assim, dos socialistas, eles eles foram colocando, por exemplo, nós somos inteligentes, nós não precisamos de Deus, Então criou, olha, aquele que precisa de Deus, aquele que fala de Jesus Cristo, ele não é inteligente. Inteligente somos nós que andamos pela razão, andamos pela ciência. Então, aquele centurião, ele quebrou todo esse preconceito. Ele foi até Jesus buscar socorro, minha amada. Nós estamos nessa época, amado, que o que está adiantando? A ciência tem lá a sua função importante? Claro que tem. As outras camadas da sociedade, os acadêmicos, têm a sua função? Claro que tem.
Mas e diante dessa situação a qual nós estamos vendo? Todos estão batendo cabeça. O mundo está de joelho, ou ajoelhado, melhor dizendo, diante de um vírus. Ciência batendo cabeça, os acadêmicos batendo cabeça, os políticos batendo cabeça. E será que o preconceito não nos faz, muitas vezes, estar dependente disso, daquilo outro? Então aquele homem, o centurião, que ele era um homem muito famoso ali, um homem que tinha uma patente alta diante da sociedade, ele quebra tudo aquilo e ele vai buscar socorro para o seu empregado, o seu subordinado. Então você vê a humildade desse homem. É um homem famoso, conhecido, e ele vai buscar socorro para um empregado, se ele comandava ali 60 ou 100, quem era aquele empregado, Mas ele mostra aqui uma humildade muito grande acima de tudo. Deixou de lado toda essa máscara, de preconceito, e ele vai de encontro ao Senhor Jesus Cristo para buscar uma cura para o seu empregado. E tem algo aqui muito interessante, Muito interessante. Jesus diz, olha, eu vou até a sua casa, E eu irei, Irei até a sua casa. Aí no versículo 8, mas o centurião respondeu, Senhor, não sou digno de que entres em minha casa. Então aqui ele reconhece também diante de quem ele estava. E muitas pessoas também não reconhecem, Você sabe quem é Jesus, meu amado? Jesus não é simplesmente um personagem da história. Existem religiões que Jesus é o último da fila. É o último. Ele não resolve nada. Ele talvez é famoso, pelo fato de muitos filmes, muito se fala, mas nós não entendemos diante de quem nós estamos. Nós estamos diante de um próprio Deus. Quando Jesus ele nasceu, lá em Mateus mesmo no capítulo, você vai ler no capítulo 1, capítulo 2. Quando Jesus nasceu, eles falaram, olha, é o Emanuel. Em João 1:1, diz que ele era o Verbo. O Verbo estava conosco e o Verbo era Deus. É o próprio Deus. A palavra Emanuel significa Deus conosco. Jesus é o próprio Deus. Ele deixou a sua glória e ele veio aqui à terra. É o próprio Deus conosco. Claro que nas religiões, por exemplo, falsas, Jesus simplesmente é um mero personagem. É simplesmente mais um, que compõe aquele círculo, de religiosidade a qual ele serve. Mas a Bíblia nunca falou isso. A Bíblia traz Jesus como Deus. Você pode ler a sua Bíblia. Você pode ler Mateus, Marcos, Lucas e João. Cada um relata Jesus, dentro do contexto a qual eles viram, porque diante, por exemplo, de um testemunho não pode ter só um. Quando se relata, por exemplo, tem um acontecimento, é bom ter, vários testemunhos ali para documentar aquilo. E cada um na perspectiva a qual eles viram, mas todos entram em consenso com relação à pessoa de Jesus. Amém? Glórias a Deus. Com fácil acesso, baixo consumo de dados e com um conteúdo de qualidade.
O Ministério Avivamento para as Nações traz para você Web Rádio Aviva as Nações. Uma plataforma digital que vai edificar ainda mais a sua vida. Em nossa web rádio, você encontra louvor, ministração da Palavra de Deus, testemunhos e muito mais. E para acessar, é muito fácil. Basta digitar o link app.mobileradio.com.br/Web Rádio Aviva Nações ou pelo nosso site avivanações.com.br. A mobilidade está em suas mãos e a palavra de Deus em seus ouvidos. Web Rádio Aviva Nações, 24 horas na presença de Deus. Então, meus amados, o que acontece? Por exemplo, quando nós entendemos diante de quem nós estamos, nós compreendemos isso, não é? Isso não vem através de sentimento, não, vem através de conhecimento da palavra de Deus. Então, eu quero perguntar a você, você conheceu Jesus Cristo através do quê? Você tem conhecido Ele através de quê? Foi alguém que me apresentou Jesus, né? Alguém me apresentou Jesus também. Alguém me apresentou Jesus. Agora, nós podemos ter mais comunhão com Ele. Quando nós temos mais comunhão com o Senhor, e nós entendemos de quem, né? De quem é a pessoa a qual nós estamos, então nós não estamos diante de simplesmente mais um personagem da história. Nós estamos diante daquele que criou todas as coisas, que é Jesus Cristo. Esse homem, ele teve esse entendimento. Por isso que Jesus diz assim, não, eu irei até a sua casa. E ele disse, não, Senhor, não precisa ir. Eu não sou digno disso. Basta uma palavra que eu tenho certeza que o meu empregado, o meu servo será curado. Porque aquele homem também, ele entendia de autoridade. Ele tinha ali, né, a leitura correta na sua mente do que é uma autoridade, ou de quem é uma autoridade. Ele também era uma autoridade. Ele diz, olha, eu tenho homens que eles são subordinados a mim. E eu digo a um vai, ele vai, e eu digo a outro vem, ele vem. Então ele entendia o que é autoridade. Ele sabia, né, que ele estava diante da maior autoridade aqui na Terra. A maior autoridade que chama-se Jesus Cristo, meu amado. Tá bom? Então, qual a perspectiva que você tem com relação a Jesus Cristo? Quem é Jesus? Jesus é mais um da história? Não, Jesus é aquele que fez a história. Inclusive, se eu vivo, se você vive, mesmo você não crendo, nós vivemos porque Ele mantém a nossa vida. Tanto é que Jesus, ele se coloca lá em João 14:6, ele diz assim, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Jesus é a vida. Sem Ele, nenhum de nós poderíamos existir. Mesmo aqueles que não creem, mesmo aqueles que, por exemplo, eles dizem assim, não, eu não acredito em nada, eu sou ateu. Eles estão vivendo, porque Jesus deu vida a eles. E Jesus mantém essa vida neles. Mesmo eles não crendo, Jesus tem, né, ali a misericórdia, o amor. Aí que entra o amor de Deus. Na esperança de qualquer momento aquela pessoa se converta. Então tudo vive em função de Deus. Nada acontece sem o propósito de Deus. Nada acontece. Nada. Diante de tudo isso que nós estamos vendo, que nós vamos ver para frente, Deus tem um propósito em tudo. Um propósito em tudo.
Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas, inclusive eu, você e tudo que existe. Tudo que existe. Então aquele homem teve essa leitura correta na mente, de entender diante de quem ele estava. Ele não estava diante de simplesmente uma pessoa. Ele também era uma pessoa famosa. Um centurião naquela época era uma patente de muito respeito, porque eles não dirigiam simplesmente ali aquela parte, né, de um soldado, fazer só a função de um soldado, de um exército, mas eles tinham outras funções. Ele disse: Senhor, basta uma palavra, eu não sou digno que tu entres na minha casa, né? Isso é um gesto de humildade. Então, amado, eu não sei o que você pensa, não sei o que você acha com relação ao Senhor Jesus Cristo, né? Quero ler alguma coisa aqui também dentro desse texto. Versículo 10, ouvindo isso, admirou-se Jesus e disse aos que o seguiam. Jesus chama a atenção nossa que o seguimos, né? Muitas vezes nós damos ouvido a isso, nós estamos na expectativa que vai acontecer, né? De repente um remédio para isso, uma vacina para aquilo, os seguidores de Jesus preocupados com isso, preocupados com aquilo, e de repente, né? Aqueles discípulos que estavam ali junto com Jesus, já tinha visto Jesus fazer ali muitos milagres. Muitos milagres. E agora sai uma pessoa que não estava ali naquele convívio mais próximo do Senhor Jesus Cristo e dá uma lição de fé. Né? Dá uma lição de fé. Primeiro, que reconheceu quem era Jesus. A posição de Jesus perante a ele. Era um homem famoso, um homem de alta patente, mas reconheceu que estava diante da maior autoridade da terra, chamada-se Jesus Cristo. A maior autoridade que existe nessa terra chama-se Senhor Jesus Cristo de Nazaré. Entenda isso. Tá? Não tenha Jesus simplesmente como algo assim, né? Um mero personagem da história, não. Era o próprio Senhor Jesus. Jesus ficou admirado com aquilo. Ele diz: em verdade vos afirmo que nem mesmo em Israel achei tanta fé como essa. E digo-vos que muitos virão do Oriente e do Ocidente e tomarão lugares à mesa com Abraão, Isaque e Jacó no reino dos céus. Ao passo que os filhos do reino serão lançados para fora nas trevas, ali haverá choro e ranger de dentes. Então Jesus, ele deu uma lição de moral naqueles homens, naqueles discípulos que estavam perto dele. Então, o que nós aprendemos com esse texto, meu amado? Primeiro, nós estamos diante da maior autoridade que existe na Terra. A maior autoridade que existe na Terra não é o médico fulano, ciclano, beltrano. Você pode ver, por exemplo, diante dessa pandemia, os bambambam, chefe de Estado, até o príncipe da Inglaterra, aqui em São Paulo, um dos melhores médicos, né? Inclusive ele estava ali junto com Dória, e ele que estava comandando, né, a contenção da epidemia. Ele foi contaminado pelo coronavírus. Claro que ele foi curado e tudo, mas ele foi contaminado. Então, aquilo ali mostrando, Deus está mostrando para nós que não tem bambambam, que não tem isso, só tem Jesus Cristo. É Ele que é o médico dos médicos. Ele é o médico dos médicos. Não tem a hospital assim de ponta, não existe isso. Tanto é que esse pessoal não tem hospital de ponta? Claro que tem. Mas não é um hospital de ponta, é o Senhor Jesus Cristo. Tá? E você agora vai fazer uma oração, mesmo que tenha alguém da tua família internada, não precisa ir alguém lá, não precisou de ninguém ir lá. Bastou a fé de um centurião e o seu curado, e o seu servo foi curado. Bastou uma palavra, bastou ele crer. Bastou ele crer que aconteceu um milagre ali. Versículo 13, então disse Jesus ao centurião: vai-te
e seja feito conforme a tua fé. Diga, e seja feito conforme a minha fé. E naquela mesma hora, o servo foi curado. Você vê o que é a fé, né? O maior remédio desse mundo, a maior vacina desse mundo chama-se fé. Tenha fé, meu amado, em nome de Jesus. Quero orar por você. Momento de oração com o apóstolo Rovilson. Pai amado e glorioso, muito obrigado pelo texto da tua santa e bendita palavra, Senhor, que nos leva a entender, meu Pai querido Deus, diante de quem nós estamos. Nós estamos diante daquele que criou a nossa vida, que soprou dentro de nós o fôlego da vida. Muito obrigado, Senhor. Continue cuidando de nós, Senhor. Continue nos protegendo. Tu é a fonte da água da vida. Tu é o pão da vida. Tu é o grande eu sou. E muito obrigado, Senhor Deus querido e poderoso. Em nome de Jesus Cristo. Entre com a providência, meu Pai amado, diante da fé desse irmão, dessa irmã. Talvez tenha um ente querido internado. Talvez está em estado de isolamento, Senhor. Mas pela fé, essa situação vai mudar em nome de Jesus. Que Deus te abençoe, meu amado. Fique na paz de Jesus. Deus te abençoe. Quer que sua empresa apareça manhã, tarde e noite? Quer sua empresa em destaque os 365 dias do ano, em mais de 15 cidades através de sinal local e em mais de 9 cidades com sinal irradiado? Isso sem falar da TV online e em nossas mídias sociais? Então, você precisa anunciar aqui. Certeza de visibilidade e garantia de bons negócios só anunciando, não é mesmo? Para saber mais sobre nossas condições, acesse nosso Facebook, Igreja Evangélica Avivamento para as Nações. Com fácil acesso, baixo consumo de dados e com um conteúdo de qualidade, o Ministério Avivamento para as Nações traz para você o Web Rádio Aviva as Nações. Uma plataforma digital que vai edificar ainda mais a sua vida. Em nossa web rádio, você encontra louvor, ministração da Palavra de Deus, testemunhos e muito mais. E para acessar, é muito fácil. Basta digitar o link app.mobileradio.com.br/Web Rádio Aviva Nações ou pelo nosso site avivanações.com.br. A mobilidade está em suas mãos e a palavra de Deus em seus ouvidos. Web Rádio Aviva Nações, 24 horas na presença de Deus. Você quer ficar por dentro das novidades do nosso ministério? Então curta a nossa página oficial no Facebook, Igreja Evangélica Avivamento para as Nações. Lá você confere tudo o que vai acontecer em nosso ministério. E para você que é jovem, também pode nos acompanhar em nossa página, Aviva Jovem Oficial, ou pelo nosso canal no YouTube, TV Aviva as Nações. Ministério Avivamento para as Nações, conectando você no trono de Deus.